Olá, alunos do curso de Medicina do primeiro semestre. Estou gravando esse vídeo, vou gravar uma série de vídeos curtos para servir como material de apoio do cenário do caso Eduardo e Mônica. Nós precisamos discutir alguns temas. Discutir a questão do tabu, políticas de prevenção à gravidez e alguns outros temas que abarcam esse caso disparador. Então vou gravar uma série de vídeos curtos, começando por esse. O objetivo desse vídeo vai ser discutir o conceito de tabu, tá? Como nasce, para que serve, qual o sentido da palavra tabu. A gente usa muito esse termo, é um termo que vulgarizou, né? Mas ele possui uma história, possui um significado, possui toda uma problematização. Eu vou tentar exemplificar isso para vocês agora, tá bom? Lá no caso disparador, no texto do caso Eduardo e Mônica, diz que a Mônica queria conversar com a mãe sobre iniciação à vida sexual, mas não se sentia à vontade para isso. A palavra que o caso traz é receava. Mônica receava conversar com a mãe sobre sexualidade. Também porque a mãe era religiosa, acreditava literalmente em tudo que o pastor dizia, inclusive acreditava que a tabelinha era o melhor método contraceptivo. Então tinha um tabu nessa comunicação. Entre mãe e filha, havia um tabu na comunicação sobre sexualidade. Essa é uma questão que o caso traz. Esse é um caso, vocês tiveram a oportunidade de discutir, sobre sistema reprodutor masculino. Esse é o objeto do caso. Mas antes de entrar nisso, tem uma trama social que afeta também a vida da Mônica. Não só do Eduardo, mas também a vida da Mônica. Justamente essa iniciação à vida sexual, necessidade de conversar com os pais. Parece que Eduardo consegue lidar muito bem com a sua família sobre o tema da sexualidade. Tem uma abertura maior, consegue conversar sobre isso. Mônica, por outro lado, não tem essa mesma liberdade. E aí podemos discutir, né? Será que os homens têm mais liberdade quando o assunto é sexualidade do que as mulheres? Talvez eu grave um outro vídeo sobre isso. Aqui eu vou focar em tabu, tá? Mas o fato é esse, Mônica receava conversar com a sua mãe, por conta de uma religiosidade. E aí é interessante pensar a religião como algo que cria tabus. Como algo que cria tabus. Cria ou fortalece tabus já existentes. Tá bom? Então Mônica receava. E aí a questão que a gente precisa desvendar é por que é muito difícil para um pai conversar com o seu filho ou com a sua filha sobre sexualidade. Por que é tão difícil de falar, né? Principalmente pro pai, quando a filha é mulher. Tem uma dificuldade muito visível, e o caso disparador traz isso, né? Evidencia isso. É preciso dizer que o conceito de tabu nasce com a reflexão antropológica. Nasce com a antropologia. Tabu é um conceito antropológico. Depois, no final do século XIX, começo do século XX, nessa virada de século, Freud, doutor Sigmund Freud, médico neurologista, né, criador da psicanálise, ele vai ler esse conceito de tabu e vai dar uma conotação psicanalítica para essa questão. Tá? E aí ele aproxima o tabu do universo clínico, vai transformar o tabu num elemento de psicanálise. Tá bom? Então é interessante, nasce com a antropologia. Depois de algum tempo, Sigmund Freud absorve esse conceito para pensar a psicanálise. Ele faz isso nesse livro, chamado Totem e Tabu, um clássico para estudiosos de Freud e de psicanálise. Né? Ele trata de várias questões nesse livro, inclusive de tabu. Faz uma arqueologia histórica do conceito de tabu. Tá? Então o que é o tabu para a antropologia? O que é o tabu? E é importante que vocês façam uma reflexão conceitual sobre tabu. Tá? É muito importante que vocês pensem a questão do tabu. Isso é muito importante para a disciplina de ética, tema de prova, inclusive. Tá? O que é o tabu? Tabu é um elemento que organizava as sociedades primitivas. Tá? Então ele é um elemento que organizava, poderíamos dizer, é uma estrutura social. Ajudava a erigir e a estruturar sociedades primitivas. Isso era tabu. A grande oposição de tabu era a profanação. Então é interessante comparar esses dois conceitos, porque pela negação a gente consegue entender o que é tabu.
O contrário de tabu é profanação. O contrário de profanação é tabu. Então havia espécie de altares, né? Altares aonde certos objetos ou certos valores eram considerados sagrados. Daí a noção de altar. Então alguns objetos eram depositados naquele altar e esses objetos não poderiam ser tocados e nem questionados por ninguém. E toda a vida em sociedade, vida primitiva, né, de caráter indígena, tribal, girava em torno desse tabu, né? Então isso que é tabu. Tabu é conceder o caráter de sagrado para algum objeto, para alguma pessoa ou para algum conjunto de valores e fazer com que a vida humana gire em torno disso. Tá? Associem tabu com sacralização. Você concede um valor de sagrado para algo. A profanação, por outro lado, é tirar algo do sagrado e inserir na esfera humana. Tabu é tirar algo da esfera humana e conceder o caráter de sagrado. Profanação é tocar, se apropriar nesses objetos sagrados e reinseri-los à dinâmica humana. Tá? Tabu separa o humano do sagrado. Profanação aproxima o sagrado do humano. Então isso é tabu. A gente cria um altar lá, a gente cultua aquilo e aquilo passa a ser inquestionável. Inquestionável. Isso é tabu, né? Isso é tabu. Freud vai ler isso, vai ler as sociedades primitivas, vai fazer um estudo antropológico, vai perceber algo muito legal. Ele vai dizer: o tabu pouco tem a ver com estruturas sociais. Pouco tem a ver com isso. O que importa para o tabu é o efeito psíquico que ele gera para os indivíduos. É o efeito psíquico. Então, o tabu não é um instrumento que estrutura a sociedade, mas é algo que gera efeitos psíquicos, poderíamos dizer, efeitos psicológicos. Então, nesse sentido, para tudo aquilo em que concedemos muita importância, nós criamos um tabu nessa relação. Então, por exemplo, por que é muito difícil para um pai conversar sobre sexualidade com sua filha? Porque o pai concede muita importância para essa questão. Muita importância. Ele concede importância. Daí cria-se uma interdição. Porque se nós quisermos uma definição rápida de tabu, tabu significa interdição, proibição, inacessível. Isso é tabu. O que está inacessível para as sociedades primitivas era aquilo que estava no altar, estava fora da esfera humana, por isso que é inacessível. Freud vai perceber que o tabu é um efeito psíquico. Quando a gente concede muita importância para uma questão, a gente perde o controle daquilo. Aquilo se torna inacessível. Os pais concedem tanta importância para a sexualidade das filhas que eles perdem o controle sobre aquilo, não conseguem lidar com aquilo, se torna algo inacessível. Cria-se um tabu na comunicação. Cria-se um tabu. Então essa interdição que define tabu não é uma interdição restritiva. Vamos baixar um decreto e impedir que as pessoas falem sobre sexualidade. Não é interdição nesse sentido proibitivo, nesse sentido jurídico. É uma interdição psíquica, psicológica. Isso é tão importante para mim, isso norteia tanto a minha estrutura psíquica, que eu não consigo falar sobre isso. Eu dou tanta importância para isso que isso me paralisa. Eu não consigo refletir, pôr em questão. Tudo aquilo que tem um caráter de tabu, a gente não questiona, se torna inquestionável. Por isso que é um problema, por isso que é problemático. E nós temos muitos tabus. Enquanto sociedade, nós temos muitos tabus ainda fortes hoje em dia. Literatura antropológica, sociológica, elenca uma série de tabus, né? Por exemplo, incesto é um tabu muito forte, aborto é outro tabu muito forte. A gente não consegue nem conversar sobre isso. A questão é que não é nem defender aborto ou não defender aborto, né? A gente não consegue nem pensar sobre isso, pôr em questão. Algo inquestionável é algo que a gente não consegue pôr em questão. A gente pouco consegue discutir essas questões. Incesto, aborto, virgindade, morte, drogas, canibalismo, sexualidade feminina principalmente, homossexualidade, bissexualidade, transexualidade, tatuagens, mas isso já caiu, né? Eu acho que já caiu muito. Tatuagens, prostituição, zoofilia, uma série de outros tabus, né, que existem em nossas sociedades, né?
É claro que muitos desses temas são complicadíssimos, mas a questão é, a gente consegue lidar mal com isso, a gente lida mal com isso, porque a gente interdita o debate, a gente interdita a reflexão. É isso que significa tabu, tá? Para não ficar muito longo o vídeo, para não ficar cheio de devaneios, então sintetizar, tabu significa proibição, significa interdição. Mas que tipo de interdição é essa? Que tipo de proibição é essa? Eu concedo tanta importância para algo que eu perco o controle daquilo, ou não consigo lidar com aquilo. Usando o caso do disparador como pano de fundo, poderíamos dizer que a mãe ou o pai, né, mãe da Mônica ou o pai do Eduardo, consideram a sexualidade tão importante que eles lidam mal com aquilo. Acho que especialmente a questão da Mônica, né, da mulher e da mãe, por causa da religião e tudo mais. Mas tabu é isso. Toda vez que a gente concede muita importância para algo e interdita o acesso àquilo, cria-se um tabu na comunicação. Esse é o conceito, o aparato histórico de tabu. É assim que tabu nasce, é assim que tabu vira um conceito, é assim que o tabu foi pensado pela antropologia e depois pela psicanálise. Tá bom? Vou gravar um outro vídeo sobre políticas de prevenção à gravidez, algo rápido, e talvez grave algum outro vídeo para discutir a relação entre homem e sexualidade, mulher e sexualidade. Será que há uma distinção, né, entre os gêneros, quando o assunto é sexualidade e discurso sobre a sexualidade? Então é isso, espero que tenha ficado claro. Eu optei por gravar esse vídeo porque assim vocês podem voltar, reouvir, reassistir com tranquilidade. Mas eu abrirei durante o cenário um espaço lá para que a gente possa conversar online, esclarecer suas dúvidas. É isso, um abraço para vocês e até mais.